E se o concurso da Receita Federal sair ainda em 2021? O que você tem que fazer para conseguir se preparar? O que isso significa pensando agora no início do ano, no início de 2021? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Diogo, por que você está inventando esse negócio do concurso da Receita Federal no final de 2021? Existe algum boato nesse sentido? Boato já até rolou, mas não se deu muita bola. É pouco provável, mas a gente está vendo agora os concursos da PRF e da Polícia Federal saindo. Claro, a área policial está nas graças do atual governo, ele gosta, ele está promovendo, ele pode ser que não goste muito da Receita Federal. Mas tudo indica que quando a gente voltar a ter concurso, o concurso da Receita Federal vai ser um dos primeiros, porque ela é modelo de gestão de administração pública, que é o que o governo está querendo implantar para os outros órgãos. Então, se existe meritocracia, o concurso da Receita vai ser um dos primeiros a sair. Mas o meu objetivo aqui é te trazer para uma reflexão. Vamos supor com o edital saindo no final de 2021. O que isso significa para você hoje? Claro, 2021 só o edital, provas em 2022 e posse, com certeza, nomeação e posse só em 2022, que não tem orçamento para isso em 2021, aparentemente. Dizem que para ser aprovado como auditor da Receita Federal, auditor de um concurso da área fiscal, você precisa ali em torno de 2.000 horas líquidas de estudo. O que isso significa? Fazendo umas contas bem simples, se você estudar 5 horas líquidas todos os dias, você vai precisar de 400 dias. Dá 1 ano e 2, 3 meses mais ou menos, estudando 5 horas líquidas todos os dias. Eu não quero te desanimar, o que eu quero é te trazer de volta para a realidade. Por quê? Não dá para deixar para depois. Não dá para pensar num concurso que depois vem. Cada ano que passa, o concurso da Receita Federal está mais perto. Mesmo que ele não venha, ele está cada vez mais perto. Então, eu vou traçar um paralelo aqui com a minha preparação. A minha preparação foi atípica. Eu fui aprovado estudando exatamente 9 meses, do primeiro dia de estudo para concurso, nunca tinha visto nada de concurso antes, até o dia da prova objetiva. Foram 9 meses. Eu estudei no início 4 horas líquidas, depois eu fui aumentando para 5 e estabilizei em 6 horas líquidas. Fiquei ali uns 3, 4 meses estudando 6 horas líquidas, todos os dias, mas sábado eram 4 horas e domingo eu descansava. Então, se lembra daqueles 400 dias? Já tem que jogar um pouquinho mais, porque sábado a gente estuda menos e domingo a gente descansa normalmente. Mas eu estabilizei em 6 horas líquidas, estava estudando legal e eu leio rápido. Eu sempre gostei de ler, eu consigo ler, não é uma coisa absurda, mas eu costumo ler mais rápido do que o normal. Então eu avançava em cada matéria um pouco mais rápido. Uma outra coisa importante que eu fiz na minha preparação foi não ficar preocupadão com todos os detalhes desde a primeira leitura. Eu queria avançar, eu tinha muito conteúdo para cobrir, eu sabia que tinha muita coisa, muitas matérias, muitos assuntos em cada uma e não fazia sentido para mim ficar preso em um assunto. Eu preciso decorar isso aqui da aula 3 completamente, senão não vou passar no concurso. Eu não tinha esse pensamento. Eu falei, ok, essa aula 3 está uma desgraça, eu errei um monte de questão, vou dar uma revisadinha rápida e vou tocar o barco, depois eu volto nela no futuro se der tempo. Para algumas matérias nem deu tempo, mas foi suficiente. Você não precisa acertar 100% para poder passar no concurso. Eu, inclusive, fiz 76% e fui aprovado. Então, tem que ficar claro que é muito importante que você tenha antecedência. Não é legal ficar pulando de prova em prova porque você não tem antecedência. O certo, se você quiser estudar para a Receita Federal, por exemplo, é começar agora focado nela. Pensando nessa prova acontecendo daqui a 1 ano e meio, na metade de 2022, por exemplo, presta atenção nisso. Se o edital da Receita vier na metade de 2022, você, no início de 2021, já está na hora de começar. Porque 1 ano e meio é um tempo normal para bom, para ser aprovado no concurso da Receita Federal. Ô Diogo, que terrorismo, falando que a gente tem que estudar vários anos para passar e tal. Eu estou te falando o que é comum. Eu passei com 9 meses, eu conheço quem tenha passado com 6, mas é raro. O cara fica igual um maníaco dentro do quarto estudando o dia inteiro, consegue ler tudo, chega na hora da prova, dá um somebody love ali, acerta algumas questões a mais e é aprovado. Mas o normal é 1 ano e meio, 2 anos de preparação. E aí você resolve estudar para a Receita Federal e vê que tem umas 20 matérias. Beleza, você não começa com todas elas, se você já me segue há muito tempo, você está careca de saber disso. Mas vamos lá, para quem está começando a me seguir agora, para quem está querendo se situar, são várias matérias e a gente recomenda que você comece com 6. Só 6 matérias no seu ciclo de estudos. São elas: português, exatas, contabilidade geral, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. Essas 6 matérias são suficientes para você começar. São as básicas da área fiscal, caem em todas as provas da área fiscal, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal também. Então, é uma boa
forma de começar o seu estudo para a área fiscal. E aí eu já quero te dar um spoiler. Essas 6 matérias são as mais difíceis e mais longas, praticamente. Poucas das outras matérias são mais difíceis do que essas 6 e poucas das outras matérias são mais longas do que essas 6. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque você vai demorar um tempão nelas. Elas são as maiores, elas são as mais difíceis, via de regra. Então, demora. Você vai ficar nessas 6 matérias e só com essas 6 matérias no seu ciclo durante meses. Eu me lembro que eu demorei 4 a 5 meses para ler Direito Constitucional e Direito Administrativo inteiros. Eu estava usando um livro, eu estava com 5 matérias no meu ciclo e não 6, porque português eu era muito bom, eu só fazia questões meia horinha por semana. Então, meu ciclo mesmo tinha 5 matérias e eu fui avançando muito rápido nelas. Eu leio mais rápido do que o normal. Então, eu consegui matar essas matérias em 4 ou 5 meses. Normalmente, hoje em dia, pegando PDF e tal, você vai demorar 7, 8, 9 meses para ler direito administrativo inteiro, por exemplo. A boa notícia é que, passadas essas matérias iniciais, à medida que você terminar uma delas, você insere uma nova matéria no ciclo. Mantenha terminada ali, beleza? Você não pode tirar uma matéria do seu ciclo, senão você esquece. Mas à medida que você terminar algumas, você reduz a carga horária e insere uma matéria nova. Então, depois daquelas 6 que eu citei, você tem também auditoria, você tem comércio internacional, legislação tributária federal, legislação aduaneira, administração pública, administração geral. Nessa ordem são as matérias que eu recomendo que vão entrando no seu ciclo depois, à medida que você for terminando outras matérias. E a boa notícia, como eu falei, é que todas elas são menores ou um pouco menos difíceis do que as matérias iniciais. Além disso, se você começou a estudar para concurso focado na Receita Federal, você está reaprendendo a estudar, ou então você está aprendendo, vai que você foi um aluno ruim a sua vida inteira, você no começo, com português, com raciocínio lógico, com direito constitucional, você não estava rendendo, sua leitura estava lenta, você não estava retendo muito conhecimento, porque você estava reaprendendo a estudar. Agora você já tem 6, 9, 12 meses de estudo, com essas outras matérias você encontra uma matéria nova, mas você já... Opa, beleza, meu ritmo de leitura está melhor, minha compreensão já está melhor, seu vocabulário melhorou, você consegue entender melhor as coisas, então vai ficando mais fácil também de aprender as outras depois. Agora entende que para você finalizar todas essas matérias que eu citei aqui, vai um bocado de horas de estudo, vai perto daquelas 2.000 horas que eu citei anteriormente. Então, começa com antecedência, estuda desde cedo, para você poder estar bem, pelo menos com essas matérias aqui finalizadas, ou com quase todas elas, quando o edital sair. Com a publicação do edital, você consegue correr atrás de outras matérias. Foi o meu caso, por exemplo, a gente teve algumas surpresas, eu tive que aprender umas 4 ou 5 matérias novas pós-edital, naquele tiro curto de 2 meses e meio. Mas como eu já tinha adiantado os estudos em todas as outras matérias, elas estavam ali com a carga horária menor, fazendo só revisão via questões, e as matérias novas estavam com a carga horária maior para eu poder atacar e conseguir ler todas elas a tempo da prova. Então, qual é o cenário atual? Nem sinal de prova da Receita. E o que eu quero te dizer com esse vídeo é, quando tiver sinal de prova da Receita, talvez seja muito tarde para você começar. Começa agora enquanto não tem sinal. Lembra de todas as matérias que eu citei? As 7 primeiras, aquelas 6 básicas mais auditoria, são comuns a todas as provas de auditor de Receita, federal, estadual, municipal. Então, são boas matérias para você atacar. Diogo, o que eu vejo depois? Quando chegar a hora de inserir uma 8ª matéria no seu ciclo, você analisa o cenário. Receita Federal está vindo ou não? Dá tempo de estudar? Foco na Receita Federal ou foco nos outros fiscos? A Receita Federal é a mais difícil, é a mais diferente de todas essas provas. Então, você tem que estar com um cenário muito claro de querer essa prova para poder focar nela. E talvez seja o momento. Não é nenhum absurdo pensar num concurso aí no final de 2021, especialmente na metade de 2022. Se você está pensando em começar, a hora é agora. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Tem muita dica de técnica de estudo e sobre Receita Federal também aqui no meu canal e no meu site. Você pode clicar no izinho aqui no alto ou no link da descrição para ver mais conteúdos e mais dicas de estudo também. Um grande abraço e até a próxima.